Pessoas, olá novamente. A gente esperou uma semaninha para vir com a parte 2 do vídeo. Esse vídeo sobre Foucault vai ser dividido em várias partes, porque a produção intelectual dele é bem diversificada, né? No nosso primeiro vídeo, a gente se ocupou em apresentar elementos mais biográficos da trajetória do Foucault e esboçar ali alguns diálogos com conceitos fundamentais dele. Agora, nessa segunda parte, nas outras que virão, a gente vai se ocupar em depurar a contribuição filosófica dele de fato, né? O que eu coloquei aqui no quadro, vinculado à parte 2? Num primeiro aspecto aqui, eu destaquei os principais temas que marcaram o pensamento Foucaultiano. O Foucault foi um intelectual, como havia dito na primeira parte, muito interessado no campo de história da medicina, talvez até por uma relação biográfica, né? Eu havia comentado no vídeo passado que ele vem de uma família de médicos, e ele se interessou muito por promover uma espécie de historicidade em torno da narrativa e da produção do conhecimento na medicina, desde tradições mais antigas até interpretações contemporâneas, e o objetivo dele era intermediar as relações de poder que eram fomentadas, que eram dissipadas por meio do discurso médico, especialmente no campo da psiquiatria. Isso ficou muito claro na obra intitulada A História da Loucura, publicada ali nos anos 60, que eu já havia comentado com vocês, mas também nos cursos que ele ministrou no Collège de France. Tem um curso chamado Os Anormais, um outro curso chamado O Poder Psiquiátrico, que ele ministrou ali no contexto dos anos 70 e que é fundamental para quem se interessa por esse campo de saber. Um outro tema forte em Foucault é o campo das reflexões sobre o ambiente prisional, os espaços prisionais. E aqui a gente pode ampliar o cenário do que ele está chamando de prisão. Prisão é todo o ambiente onde há um encarceramento de pessoas que estão submetidas à obediência de regras, de padrões de conduta. Ou seja, você pode entender como instituição de sequestro o ambiente do cárcere, o ambiente escolar, o ambiente psiquiátrico, fábricas e outros espaços de arrebanhamento. É óbvio que ele é um crítico desse modelo, mas se dedicou a analisar aquilo que ele mesmo chamou de poder disciplinar nos espaços prisionais. Terceiro tema muito importante de reflexão dele foi em torno da sexualidade. O quanto que o corpo foi dimensionado enquanto um dispositivo de poder, de sujeição ao longo da história. Especialmente os corpos subalternizados, né, de homossexuais, de mulheres e assim por diante, de tudo aquilo que era considerado anormal dentro de uma narrativa histórica. Um outro tema importante é o conceito de poder. O Foucault é um intelectual que reconceitua a ideia de poder, criticando inclusive as concepções clássicas, tradicionais, como a do Karl Marx, que a gente vai falar disso mais adiante. Foi um teórico que refletiu muito em torno daquelas teorias do conhecimento no mundo moderno, que a gente mobilizou em aulas passadas, né? Empirismo, racionalismo, criticismo. Foucault se interessou muito pelo modo como os filósofos modernos criaram uma teoria do conhecimento e pretendeu criticar isso também, e foi sempre um analista do discurso. Isso ficou claro, especialmente na aula inaugural que ele deu no Collège de France, chamada A Ordem do Discurso, e a gente comentou isso na primeira parte do vídeo. Uma primeira polêmica levantada na obra do Foucault, ali nos anos 60, é a afirmação sobre o anúncio da morte do homem. A morte do homem. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que o homem é uma invenção recente e que está fadado a morrer, a acabar. Quando ele diz isso, a gente sempre lembra de uma frase polêmica de um cara que ele se inspirou, né? O Nietzsche, que lá no século XIX disse que Deus está morto. Nietzsche anunciou a morte de Deus do ponto de vista filosófico, né? A ideia de que a gente vivia um momento privilegiado, do ponto de vista histórico, onde a narrativa da cristandade ou imaginário em torno de Deus se tornava dispensável. E o Foucault ele trata uma outra questão, a ideia de que essa narrativa sobre o homem, aquele vitruviano, que a gente lembra bem lá da narrativa da obra, né, do Leonardo da Vinci, aquela perspectiva antropocêntrica, de afirmação do eu, da busca por identidades fixas, que se concentrou tanto ali na tradição iluminista, o Foucault dizia que estava fadada a desaparecer
com as características do mundo pós-moderno, né? Dos fenômenos que hoje a gente chamaria de globalização, de hibridismo cultural, do ponto de vista de outros autores, para além do Foucault, né? Pensando, por exemplo, no Zygmunt Bauman, quando ele analisa a modernidade líquida, formações identitárias muito plurais, e a gente viveria, então, um outro momento histórico. Embora o Foucault tenha morrido nos anos 80, eu percebo que esse diagnóstico dele foi um tanto quanto assertivo, né? A ideia de que aquele homem, no sentido antropocêntrico, no sentido eurocêntrico, ele estaria destinado a ruir, a esfacelar, algo que de fato a gente está presenciando. E ele apresenta esse tipo de hipótese numa fase em que ele escreve um dos primeiros grandes livros dele, junto ali com a História da Loucura, nos anos 60, que foi uma obra chamada As Palavras e as Coisas. É essa obra, publicada já há mais de 50 anos, que faz com que o Foucault se filie, se conecte com as teses estruturalistas. Haviam vários intelectuais chamados de estruturalistas ali na França, como um antropólogo chamado Lévi-Strauss, e o próprio Foucault foi enquadrado dentro dessa perspectiva em razão dessa obra que propõe investigar a partir da linguagem, a partir do discurso, especialmente de um estudo de linguística, analisar o modo como a gente constrói um sentido para o mundo, o modo como a palavra ela atribui um sentido da realidade, compreender a sociedade, compreender estruturas a partir do discurso, a partir da linguagem. Então é um campo das ciências humanas muito conectado com a linguística. O Lévi-Strauss fez isso, por exemplo, o antropólogo, ao conviver com comunidades indígenas e a partir da língua, a partir do discurso, do diálogo, tentar compreender elementos estruturais. Por exemplo, ele fez isso com a comunidade dos Bororo, no Mato Grosso, onde o Lévi-Strauss viveu por um tempo, né? Essa é uma das marcas dos estruturalistas. Tanto que há um outro grande intelectual chamado Saussure, que é um linguista fundamental para quem faz letras e é um dos representantes desse modelo chamado de estruturalismo. A gente tem aqui a primeira fase, então, do pensamento do Foucault, marcado ali entre os anos 50 e 60. No próximo vídeo eu vou falar da terceira fase do pensamento do Foucault, ali nos anos 70, e já encaminhar para a última fase, que é da década última dele, quando ele acaba falecendo em 84. Né? Então a gente fala dessa fase final ali dos anos 80 e fecha esse bloco sobre o Foucault. Ok? Então, por esse vídeo eu acho que tá beleza. Tchau, tchau.